E aí, pessoal, tranquilidade? Trazer mais uma questãozinha comentada aí para vocês. Dessa vez, dando continuidade à nossa playlist de resolução dos exercícios da UF, tá? De 2010, vamos para a questão 16, que ela quer saber em relação à primeira e à segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então vamos lá. Na primeira lei é basicamente a conservação de energia, tá certo? E aqui tem as alternativas que está falando da expansão isotérmica, que a temperatura permanece constante. Bom, o que a gente pode falar aqui numa expansão na isotérmica? Que a variação de temperatura ela é igual a zero, tá certo? E quando a gente tem isso, vale lembrar que a variação da energia interna é proporcional à variação de temperatura. Uma vez que a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna também vai ser zero. O que leva a gente considerar que numa expansão isotérmica, né, a gente tem que a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado por esse gás, tá bom? Conservação de energia. E na segunda lei, a gente tem que não é possível converter totalmente calor em trabalho. E que também, né, lá na entropia, que o calor ele não passa de um corpo de menor temperatura para o de maior temperatura, mas sim de menor temperatura para do de maior para o de menor, tá certo? Tendo em vista isso, a gente considera que precisa de uma fonte fria e de uma fonte quente, para o calor da fonte quente para a fonte fria, tá certo? Então vamos fazer assim, fonte fria, fonte quente, tá certo? Então o calor vai da fonte quente até a fonte fria, tudo bem? Então aqui o que a gente acaba trazendo para a nossa questão? Que numa expansão isotérmica a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás, ou seja, tem a troca com o ambiente de calor para realizar trabalho, tá certo? E na segunda lei, a gente tem que não é possível converter totalmente o calor em trabalho, vai ter uma perca. E pela, né, vamos colocar assim, entropia, que a fonte quente vai passar calor para a fonte fria. Não é o contrário, a fonte fria não passa calor para a fonte quente, tá certo? Então a gente tem essa ideia aí representada na letra A. Vamos ler ela de novo aqui para vocês verem bem como está relacionado aqui, tá bom? Na expansão isotérmica, que a variação de temperatura é igual a zero, a temperatura permanece constante. Isso. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é nula, tá bom? Desse modo, o calor absorvido é convertido completamente em trabalho. Entretanto, pode-se afirmar, né, o calor convertido é, né, o calor absorvido é completamente convertido em trabalho. É essa relação aqui, tá certo? Vamos lá. Entretanto, pode-se afirmar que a segunda lei da termodinâmica não é violada, porque o sistema não está isolado. Né? O sistema não está isolado, não é possível converter totalmente calor em trabalho, porém a fonte quente passa calor para a fonte fria, tá certo? Então a gente fica aí com a letra A, uma questão bem teórica aqui, tá? Que precisa de bastante atenção aí na teoria da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Bom, pessoal, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês, tá? Essa explicação eu tentei trazer a, né, com as fórmulas aí de forma bem analítica para ficar bem evidenciado aí para vocês a ideia da questão, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima.